Olá pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar a questão 3, que é uma agenda de tarefas com status. Ela pede para a gente criar um programa para gerenciar uma agenda de até 10 tarefas, e para cada tarefa vamos armazenar uma descrição, que é um string de até 100 caracteres, o nível de prioridade da tarefa, que é um inteiro de 1 a 5, e o seu status atual, se ela está concluída ou pendente. Isso a gente vai indicar também com um inteiro, que vai servir como flag, com 1 para concluída e 0 para pendente. Bom, os requisitos dessa questão são utilizar o struct, permitir adicionar tarefas e permitir listar todas as tarefas que a gente já tem, mostrando o status de concluída ou pendente. Bom, com isso a gente agora vai para o código. A gente vai começar criando um struct para as nossas tarefas. E nela a gente vai adicionar os requisitos. Primeiro, um string para a descrição, que tem um tamanho máximo de 100 caracteres, por isso a gente usa 101. Um inteiro, onde a gente vai adicionar o nível de prioridade da tarefa, e outro inteiro, que vai ser a flag se a tarefa está concluída ou não. Além disso, a gente vai nomear a nossa struct como tarefa. A gente também vai definir aqui o tamanho máximo que a nossa agenda de tarefas pode ter, que no caso foi definido ali pela questão como 10. Em seguida, a gente vai começar a declarar as nossas variáveis para o programa, que primeiro é um array de structs, a nossa agenda, que vai ter o tamanho máximo que a gente definiu. Depois a gente vai criar um inteiro que vai guardar o número de tarefas atual e a gente vai inicializar ele com 0. E também um inteiro que vai ser a opção que a gente vai usar no nosso menu interativo. E esse menu a gente vai criar usando um do while, ou seja, enquanto uma certa condição estiver sendo realizada, o menu vai continuar rodando. E essa condição é que a nossa opção selecionada seja diferente de 3, que vai ser a opção para sair. Então a gente vai começar o nosso menu com alguns prints. A gente vai printar o que cada opção faz. A opção 1 vai ser adicionar uma tarefa. A opção 2 vai ser listar as nossas tarefas. E a opção 3 vai ser sair do programa, que vai cair na condicional do while e a gente vai fechar o nosso do. Em seguida, um print indicando para o usuário que ele pode selecionar uma dessas opções, digitar nesse momento, escolher um, 2 ou 3. E a gente vai coletar essa opção que o usuário digitou usando um scanf. Só ajeitar esse detalhe aqui. Bom, agora a gente vai criar a função clean. E para que essa função serve? Bom, basicamente a gente tem um problema com quando a gente digita, após a gente digitar o scanf, a gente vai ter o /n sendo digitado ali, do enter que a gente faz. Então a gente precisa de uma forma de eliminar esse /n, senão ele vai ser um problema mais para frente na nossa função. Então o que basicamente essa função está fazendo é percorrer a string, a linha que a gente digitou, e quando ele encontrar um /n, ele vai eliminá-lo, o que vai evitar futuros problemas com o fgets, que é uma função que a gente vai usar no programa. Só corrigir isso aqui. Bom, com essa função feita, a gente pode ir para o próximo passo, que é usar o switch case para fazer o menu funcionar de acordo com a opção que o usuário selecionou. E o caso 1 é a função 1, que é adicionar uma nova tarefa. Então a gente vai iniciar ela com a condicional que o número de tarefas atual tem que ser menor que o máximo de tarefas, porque senão a nossa lista já vai estar cheia. Então a gente só pode adicionar uma nova tarefa se houver espaço. A gente começa essa parte com um print, basicamente, para o usuário inserir primeiramente a descrição dessa tarefa, que é o primeiro requisito que a gente tem na nossa struct. E aqui a gente usa o fgets para coletar essa descrição. A gente vai usar o fgets porque ele é mais seguro para, no caso de strings. Então a gente vai fazer a atribuição lá para a nossa struct, a agenda, a tarefa atual, na descrição, a gente vai colocar o que o usuário digitar com um limite de 100 caracteres. E é exatamente porque o fgets pega logo o primeiro valor da linha, que aquele /n que tinha ficado lá depois do scanf poderia ser um problema. E esse próximo passo é basicamente a gente lidar mais uma vez com o /n
Dessa vez, o barra vai ficar armazenado pelo fgets, ele armazena no final da linha um barra n automaticamente e pode dar um problema mais para frente nos prints. Então, essa pequena linha de código aí, nem tão pequena na verdade, vai servir para eliminar esse barra n e colocar um barra 0, que é o terminador final, nessa string. Agora a gente vai printar a opção indicando para o usuário que ele vai digitar a prioridade da próxima tarefa, que pode ir de 1 a 5. E essa a gente pode pegar com um scanf simples, já que é apenas um inteiro. Agora a gente vai definir o status atual da tarefa como 0 por padrão, porque se a gente acabou de criar a tarefa, ela ainda não foi concluída. E após isso a gente incrementa o número de tarefas atual, porque a gente adicionou mais uma. Esse else é caso o número de tarefas atual seja maior que ou igual ao máximo de tarefas, significa que a agenda está cheia, então a gente não tem espaço para colocar uma nova tarefa. E a gente usa o break. O próximo caso, o caso 2, é listar as tarefas. E a gente vai fazer isso iterando com o last for. Mas primeiro vamos fazer um print assim para o título de uma lista de tarefas, só para separar e ficar bonitinho no terminal. E agora sim, vamos começar a iterar o nosso last for, que vai do i até 0 até o número máximo de tarefa, a número atual de tarefas, ou seja, enquanto a gente tiver tarefas na lista para printar, ele vai sair printando e incrementando. A gente vai criar um string aqui, status, para traduzir aquela flag de 1 ou 0 para um nome sim, um nome concluído ou pendente, e a gente poder printar. E a gente vai fazer isso usando o condicional do if, que a gente vai verificar lá no nosso struct qual é o valor atual de concluída, e se for 1, que significa tarefa concluída, a gente vai chegar aqui e vai usar o string copy para atribuir a nossa string status o nome concluída. A gente vai fazer o mesmo processo agora com o else. Para caso seja um 0, a gente vai copiar a palavra, só que no caso a palavra pendente, para ser printada. Após isso a gente monta aqui o nosso print para printar a descrição da tarefa bonitinho, começando com o número atual da tarefa, a descrição da tarefa, que também seria um título, o seu nível de prioridade e o seu status atual. A gente vai definir aqui cada variável de maneira respectiva. A agenda a gente vai pegar a descrição, da agenda também a gente vai pegar o nível de prioridade. E o status, que é a string que a gente acabou de atribuir ali acima. Agora vamos fazer um condicional para o caso do nosso número de tarefas estar vazio. A gente não tem nenhuma tarefa, a gente só vai simplesmente printar que a nossa agenda está vazia, que não tem nenhuma tarefa. E, mais uma vez, o break. O nosso caso 3 é basicamente para sair do programa. Então a gente vai simplesmente printar uma mensagenzinha de que estamos saindo e colocar o break mais uma vez. E o default, por fim, que é basicamente quando o usuário não digitar nenhum desses 3 números, a gente vai indicar para ele que ele colocou uma entrada inválida.
Antes de testar o código, a gente vai corrigir um pequeno erro aqui, que foi a falta do uso do e-comercial na atribuição aqui de scanf. Com isso corrigido, a gente pode agora finalmente rodar o código e testar para ver se está funcionando. Vamos tentar primeiro adicionar uma tarefa, digitar a descrição dela, que vai ser atribuída lá na struct, no nível de prioridade. A gente adiciona mais um, para conferir se ela está lidando bem com mais de uma tarefa ou não. O nível de prioridade mais uma vez. E a gente pode printar as tarefas com a opção 2, saem todas aí em ordem, toda estruturada. A gente também pode sair do programa. E com isso a gente encerra a nossa aula, aprendendo um pouco sobre o uso de structs e strings. É isso e até a próxima.